Olá você que nos acompanha aqui no canal do YouTube. Durante todo esse trimestre nós estamos estudando aqui na classe jovem da Igreja do Marco, na classe virtual, o livro de Levíticos. E hoje nós já estamos quase chegando ao final desse trimestre. Nós vamos estudar hoje a lição número 10. Lembrando, me apresentando, meu nome é Cláudio Almeida e aqui eu estou com duas pessoas especiais que você talvez já conheça. Já estiveram aqui conosco em outras lições, mas elas vão se reapresentar, porque é sempre bom lembrar. O seu nome? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Raida. Como eu falei na primeira lição, eu sou coordenadora geral do Ministério Jovem aqui para Macro 1 e é um prazer estar aqui novamente. Muito bem. E você lá? Oi, gente, eu sou a Beatriz, também faço parte da equipe dos professores aqui da Igreja do Marco. Muito bem. Não sei se você já percebeu, até aqui, até essa lição 10, você vê que tem pessoas diferentes, mas uma média de 2 ou 3 lições são as mesmas pessoas, com as mesmas roupas, mas é isso mesmo. Nós estamos gravando isso aqui, essa lição, e aí nós fazemos a gravação de 2 ou 3 lições de uma vez só, para poder economizar tempo, para poder depois fazer a edição, etc e tal. Então, nessa lição, aqui tanto a lição 10, quanto a lição 11 e a lição 12, estamos aqui, nós 3 iremos compartilhar com vocês, ok? As 3 lições. Mas, para a gente compartilhar hoje, estudar hoje a lição número 10, vamos fazer uma oração. Vamos começar lá. Bia, ora para nós. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento esteja presente, que a gente possa, Senhor, compartilhar o aprendizado da mesma. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo que vamos aprender aqui. Fica conosco, fica também com as pessoas que estão nos assistindo online. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Ok, muito bem. A nossa lição número 10, está baseado no livro de Levíticos e no capítulo 16. Pegue aí a sua Bíblia, você que está aí nos vendo de casa, ou em casa, ou quem sabe no carro, no celular, na faculdade, onde quer que você esteja, porque você parou para estudar a lição. Então é o momento de você pegar a sua Bíblia. Levíticos 16 é o nosso ponto, é o nosso tema principal, ok? E Levíticos 16 vai ser o nosso capítulo especial da lição 10 e da lição 11, então fique atento aí. E a lição 10 tem como título expiação. E a tirinha aqui é meio engraçada, Raida, que a pessoa pensa assim, que expiação é espiar alguém. E aí aparece aqui na tirinha uma figura de Jesus, parece que fazendo tipo uma transfusão de sangue para o mundo, não é? É isso aí. Eu já tinha falado aqui nas lições anteriores que eu gosto de pesquisar o tema da lição, né? E aí eu fui pesquisar A definição. a definição da palavra, né? Chave aqui. E expiação significa purificação de crimes ou faltas cometidas, ou também sofrimento compensatório de culpa ou cumprimento de pena. Então, só por essa base que a gente tem do que é expiação, a gente consegue entender sobre o que vai falar a lição. Fala purificação, né? Isso. Muito bem. Falando nisso, de definição, a lição de domingo define a expiação para nós. Aqui tem várias, na verdade, tem várias definições de expiação, além do que a Raida falou, que é do dicionário, foi, Raida? Isso mesmo. Do dicionário tem várias definições. Veja aí, Bia, uma dessas definições de expiação, eu acho que está no segundo parágrafo. Isso, está Definição. bem aqui. Lê para nós aí. Expiação significa que você não é apenas perdoado por alguma coisa que fez contra outra pessoa, mas que seu pecado é completamente apagado e seu relacionamento é restaurado, sem restar nenhuma culpa nem vergonha. Muito bem. Então, a expiação significa perdão. Perdão, E? purificação, e quer dizer que o nosso relacionamento com Deus, ele é renovado, ele é restaurado. Muito bem. Interessante que expiação que aparece em torno de quase 50 vezes no livro de Levíticos. Expiação, tamanha importância de expiação. E aí diz que o nosso relacionamento com Deus é restaurado. A gente já conversou aqui numa lição passada, eu acho que foi na lição 2, falou que é difícil perdoar. Porque a gente não consegue acreditar na sinceridade daquela pessoa que está pedindo perdão para nós. E aqui, no livro de Levítico, no capítulo 16, ele fala que a expiação, além de perdão, é restauração de relacionamento.
Raida, fazer uma pergunta meio que pessoal. Responda Pode se fazer. quiser. Alguém já te magoou na vida? Ah, mas com certeza. Alguém te magoou na vida já? Já. E aí? Com certeza. A pessoa quebrou sua confiança? Sim ou não? Sim. Quebrou, Bia? Sim. Você voltou a ser amigo dessa pessoa? Sim ou não? De verdade. De verdade, de Um verdade. pouco difícil. Difícil? E você, Raida, conseguiu voltar ao relacionamento que era? Ficou tudo a mesma coisa? Não, Não. volta a mesma coisa, porque assim, se eu magoasse a Bia, por exemplo, se eu fosse pedir perdão para ela, eu pediria por pontos específicos. Tipo, Bia, me desculpa por tal situação, se eu te magoei dessa forma, assim, assim. Quando essa pessoa veio me pedir perdão, foi algo genérico. Tipo, ai, se eu te fiz alguma coisa, se eu Ainda te coloca magoei. a possibilidade, como se você estivesse magoada exatamente. ilusoriamente, né? Exato. E aí eu falei assim, poxa, eu tô magoada, eu fui machucada, né? E isso parece que não fez sentido. Então eu acho que a pessoa, não estou julgando, né? Mas a minha percepção pelas palavras que não foi um pedido sincero. Então é difícil perdoar quando a gente não sente sinceridade, né? Pois é, e aqui na lição diz que quando a expiação é Deus restaura totalmente. Eu penso assim que relacionamento, briga, mágoas, é como se fosse quebrar uma xícara de porcelana. Você quebrou a xícara. Aí você tenta colar os pedaços. Fica a mesma xícara? Fica, mas cheia de cicatriz. Para nós é assim, mas para Deus não. Deus coloca uma nova xícara, uma nova coisa. Então, essa que é o grande detalhe da expiação. É que você vai acompanhar conosco, a não ser o que você fez na sua vida, se você tem algum pecado, etc. Nós vamos estudar aqui nessa lição, que Deus pode restaurar a sua vida, restaurar o seu relacionamento com Ele. Se você se sentir longe de Deus, nessa lição você vai aprender que Deus quer você perto dele. Amém. Vamos pegar Levítico 16. O capítulo é longo, ele diz que é do versículo 1 até o versículo 28. Nós não vamos ler todos aqui, evidentemente. Mas do capítulo 1 até o capítulo 28, até o versículo 28, está mencionando aqui. Gostaria de ler. Tem uma coisa aqui que a lição não falou, viu? A lição não trata desse tema. A lição dá o salto. Não sei por que a lição de Costa Batina. Ele não fala nada sobre Levíticos 10. Arão, eu tive uma lição passada. Arão e seus filhos foram separados, está estudando sobre isso, separados para o ministério, etc. E tal. Mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, não fizeram de acordo com a vontade de Deus. E Levíticos 10 diz que eles foram mortos pela presença do Senhor. Ele não tratou esse assunto, mas Levítico 16, verso 1, fala sobre isso. Depois da morte dos filhos de Arão, ele está se referindo a Levíticos 10, que a gente não estudou, mas fica a lição de Levíticos 10. Para a obra do Senhor tem que ter seriedade. Muito bem, diz assim, o verso 2. O Senhor disse a Moisés, diga ao seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E a partir do verso 3, Raida, começa a descrever todo o procedimento, todo o ritual para o que eles chamam de dia da expiação. Primeiro, o que era esse dia de expiação, Bia? O que era? Depois a gente descreve o que era o dia da expiação. Certo. Esse dia da expiação era como se fosse a purificação, porque a gente sabe que ao longo do ano, né, os israelitas eles faziam os sacrifícios, levavam os cordeiros, os bodes até o santuário, então meio que o pecado ficava acumulado ali. Sim. Então o dia da expiação era justamente para purificar esse santuário que estava carregado de pecados. E, Raila, como é que ia acontecer nesse dia da expiação? Pois é, o dia da expiação ele também é conhecido como Yom Kippur, né? E ele significa justamente o dia da purificação. Então, como a Bia falou, ele acontecia uma limpeza. Primeiro, haviam 2 bodes, né? Assim como todos os rituais que a gente já viu nas lições anteriores, esses 2 bodes representavam 2 situações. E eu fiz o comentário para a próxima lição. Então, na próxima lição eu entro mais em detalhes sobre esses 2 bodes. Mas o primeiro, ele representava Jesus. Então, era ali onde o sumo sacerdote fazia todo o ritual de cortar o animal, enfim, o sangue aspergido no santuário e tudo mais. E depois o segundo bode, que era onde ele colocava os pecados e lançava no deserto, que era justamente representando que o pecado tinha saído dali e que realmente o povo estava purificado. Muito bem, muito bem. Esse capítulo 16 aqui de Levíticos, eu acho que a palavra-chave também, além de expiação, é transferência. Você estudou ao longo aqui do livro de Levíticos assim, o pecador levava o animal para o santuário, não era isso? E ele orava sobre o animal, então transferiu o seu pecado para o animal.
ok? O animal era morto. E aí o animal ficava com pecado, e aí o sangue do animal com pecado era transferido para o santuário, aspergido do santuário, etc. Então o santuário ficava com o pecado simbolicamente. Ou Arão comia parte da oferta, que nós já vimos também numa lição passada. Quer dizer, tanto aspergindo o sangue como comendo a oferta, levava o pecado para o santuário. E aí nesse dia especial, o santuário era purificado por meio desse ritual. E tem um detalhe interessante, que antes do bode, né, ele tinha que ofertar por si também, né? Sim. Ele tinha que se purificar. Se purificar, tinha 2 novilhos para ele e para os filhos, aí depois fazer essa questão da transferência final. A gente vai tratar um pouco mais sobre essa questão desses bodes na próxima lição, mas um bode era para purificação e outro para transferência final. Ficava o bode chamado bode emissário, a gente vai ver isso na próxima lição. O bode emissário levava o pecado para o deserto. O que é mais interessante é Sim. que são 2 bodes, né? Mas nos rituais que a gente via sobre o holocausto, a pessoa transferia para aquele animal e era aquele animal que era morto. No dia da expiação, o bode que era morto não era o mesmo que recebia os pecados. Sim. Ele que é o bode que era morto, ele tecnicamente estava puro, ele não recebeu pecado nenhum. Mas foi ele que pagou pelos pecados que o outro bode carregava. Muito bem. Pega sua Bíblia agora ainda em Levítico 16, vamos ler o verso 19. 16, verso 19, leia para nós, Bia, porque fala aqui sobre o que significava esse dia da expiação, essa purificação. Verso 19. Certo. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Muito bem. Acho que a lição aqui de terça-feira fala que a fórmula da expiação. A expiação tem 2 partes. Qual que é, Bia? Que é o perdão e a purificação. Que a gente leu aqui, né? Isso. Perdão e purificação. Era necessário ser purificado, né? Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos acusados de dizer que o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente. É necessário essa purificação. Mas a Bíblia fala sobre purificação. Levítico está falando sobre purificação. E aqui tem um texto interessante dessa lição. 1 João 1, verso 9. Isso já é no Novo Testamento. Esse texto eu sei de cor. João 1, verso 9. Lembra disso? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Perdoar. E diz mais, e nos purificar de toda a injustiça. Então, perdoar o pecado e purifica de toda a injustiça. Agora, o grande detalhe que a lição comenta aqui é que para poder pedir perdão, você precisa saber que você é pecador. Sim. E agora, a gente pode confiar na nossa mente para saber que nós somos pecadores ou não? Qual é o processo para a gente poder chegar e pedir perdão a Deus e buscar essa purificação? Eu acredito que até na lição retrasada que eu participei, a gente falou sobre alguns pontos que servem para lembrar a gente disso. Um deles é a nossa consciência, através do Espírito Santo, Sim. e outro através da palavra de Deus. Então, além da nossa consciência, porque às vezes a gente está tão acostumado com as injustiças desse mundo, que a nossa consciência meio que ela fica ali insensível. Mas a partir do momento que eu procuro estudar a palavra de Deus, que eu procuro saber qual é a vontade dele, a gente pode perceber claramente o que a gente está errando, o que a gente precisa acertar. Quer dizer, a consciência e o Espírito Santo, né, Raida? Isso, com certeza. Porque um não se completa com o outro. Eu só consigo perceber o meu erro, o meu pecado, quando eu me aproximo de Deus. Sim. Porque se eu estou longe, para mim está tudo certo. Eu estou bem, não tem pecado nenhum acontecendo, minha vida está toda certa, eu estou julgando todo mundo, mas eu estou fazendo pior. Mas para mim está tudo certo. Eu não estou cometendo aquele pecado, eu estou cometendo outro. E quando a gente se aproxima de Cristo, a gente vê claramente como é o nosso erro, como é o nosso pecado. E como eu também comentei em alguma lição passada, o pecado ele é feio, ele é sujo e o santuário ele mostra isso. O santuário ele ficava imundo, ele precisava de uma purificação, justamente porque o sangue representava justamente isso. Muito bem, aqui a lição comenta, lição de quinta-feira, tem como remover a culpa. Viu? São dicas práticas aqui agora. Prática, como remover a culpa. Diz aqui, primeiro, reconhecer nossa culpa. E lá embaixo está o seguinte, confessar o pecado. E o terceiro, devemos pela fé colocar nosso pecado sobre Jesus. Mas para reconhecer a nossa culpa, que a gente está comentando aqui, tem 3 passos também. Primeiro, convicção do Espírito Santo.
Depois, Deus pode atuar pelo convencimento do Espírito Santo, depois pode atuar pela consciência, depois também pode atuar pelo estudo da palavra de Deus, e terceiro, pela pregação e ensino da palavra de Deus. Então, esses são os meios de Deus. Agora, como, Aida, um jovem pode perceber que é pecador, que é culpado, se ele não fizer isso, se ele não vir para a igreja, não estudar a lição? Exatamente. Eu conheço um rapaz que, na verdade, é família, né? E aí a avó dele comentou assim comigo: ah, mas o fulano leu toda a Bíblia e hoje ele é ateu. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas essa é a diferença. Ler a Bíblia não convence de nada, se você não tiver orientação do Espírito Santo. Então eu posso ler a Bíblia e não me convencer. Mas se eu estudar com o auxílio do Espírito Santo, aí eu vou ter consciência realmente do que eu posso fazer. A palavra de Deus, ela é quem vai me revelar, juntamente com o Espírito Santo, qual é o nível da minha consciência. Onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando, para eu poder realmente saber o que eu posso ser purificado e o que eu posso mudar para chegar na verdadeira purificação que Cristo quer na nossa vida. É por Diga, isso Bia. que é um pacote completo, né? Deus sempre encontra alguma forma de tocar na nossa mente. E também em Levítico existia tanta oferta pelo pecado voluntário quanto pelo pecado involuntário. Isso é muito interessante e importante porque, como a gente está vendo aqui, às vezes nem sempre a gente tem aquela consciência de que a gente está no erro. Mas Deus, ele se preocupa com os detalhes. Então, ele também separou um sacrifício para aqueles pecados involuntários. Interessante. Depois que, beleza, reconheceu o pecado, Deus atuou no coração de alguma maneira, realmente percebeu o pecador. Agora, o segundo detalhe é confessar. E a lição se torna um pouco repetitiva aqui, porque nós já falamos sobre isso, porque nós devemos confessar o pecado específico, não geral. O que acontece assim às vezes, né, que a gente ora: Senhor, perdoe meus pecados. Eu não tinha feito. Agora, por que, Raida, Deus pede pecado específico? Por quê? Foi justamente o começo, né, a história que eu contei. Pedir um perdão genérico, você não está pedindo perdão, você não está arrependido. Quando eu reconheço: Senhor, eu errei nesse ponto, me ajuda a melhorar, assim como eu já também dei o exemplo de Davi, que ele orava pelo pecado específico, pelo que ele errava, a gente percebe que o perdão, o alívio era imediato. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente fale, porque eu falar em voz alta, eu tomo consciência do que eu estou errando. Muito bem. E o final, já confessou, e agora o último passo é entregar tudo na mão de Jesus. Já pensou a um jovem que ele percebe que é pecador, confessa o pecado e vai dizer: eu não tenho jeito, e agora? Eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar tudo, porque eu não tenho jeito, sou pecador, miserável. Eles têm essa consciência. E agora, a última etapa é jogar nos ombros de Jesus, não é isso? É muito interessante essa questão, porque aí existe um grande conflito com os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente se sente falho, a gente se sente pecador, mas o perdão de Deus, ele independe dos nossos sentimentos. Ele é uma promessa e, acima de tudo, ele é uma certeza. Então, nós devemos ter essa confiança, porque Deus, ele é um Deus verdadeiro. Se ele diz que ele perdoa os nossos pecados, é porque com certeza ele perdoa e ele é capaz de renovar o nosso relacionamento com ele. Então, nós devemos depositar todos os nossos pecados, realmente nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado pelo nome e entregar completamente a ele. Agora, acho que a lição se tem um ponto importante aqui. Ele fala da expiação. Deus trabalha no coração, nossa mente, mas eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus. Preciso reconhecer. E aí lá, voltando um pouquinho na edição de quarta-feira, no momento do hipertexto, nós já comentamos um pouco, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Diz assim uma pergunta, aqui no momento do hipertexto, na edição de quarta-feira: o que podemos fazer se não reconhecemos mais a voz de nossa consciência quando pecamos? Que passo podemos dar para começar a ouvir esse alarme novamente? Porque o pecado, ele parece um calo. Já teve calo? O calo dói logo no início, mas depois ele cria pele grossa, você não sente mais o calo. Então o jovem comete um pecado, tem aquela dor terrível, mas depois repete e acaba não achando mais que aquilo é pecado, acha que aquilo é comum. E aí a pergunta é: como, Raida, podemos liberar nossa mente para poder manter essa conexão com Deus? Pela essa conexão já foi, acabou para nós.
Qual outra dica que você poderia dar para a juventude para manter essa conexão? Você colocou aí no seu, eu vi aqui na sua lição, muito bonitinha. Aqui do Isso. pretexto, a rede semântica. Sim, ele semântica. Tem vários aqui, né? O que é expiação, enfim, Sim. mas acho que primeiramente, quando a gente cria essa casca ou esse calo, é porque a gente mesmo não se perdoa. Então, é muito bom ter pessoas que lembrem disso. Acho que uma rede de apoio, de amizade, que ela pode te ajudar, não se afaste. Se você que tem algum amigo que já desistiu da igreja ou já não quer mais frequentar, continue insistindo, né? Porque não tem nenhum calo que não possa ser removido. Então, a minha dica para você, principalmente que tem uma pessoa assim próxima a você, não desista dela. E se você tem esse calo, seja sensível para ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Que, com certeza, quando alguém vem falar de Jesus para você, não foi vontade dela. Com certeza foi o Espírito Santo guiando essa pessoa para falar o que você precisa ouvir. Agora tem aqui um negócio interessante, mais ainda. E, Bia, e se eu não me sentir perdoado, o que é que eu faço? Foi aquela questão que a gente tratou ainda agora, que é a questão das nossas emoções. Isso. Nós não devemos guiar o perdão de Deus pelo que a gente sente, mas pela certeza que Ele nos dá do perdão. Então, independente se a gente se sente ou não, a gente deve confiar nas promessas da palavra de Deus, de que com certeza nós somos perdoados. E interessante o versículo que o senhor falou, de João 9, que o Novo Testamento ele confirma já o que o Antigo estava falando, né? Então, a gente pode ver pela palavra de Deus, pela Bíblia como um todo, de que Deus ele busca sempre nos perdoar, nos tirar daquela lama de pecado e renovar cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. Bem, nós vamos estudar mais profundamente o livro de Levítico na próxima lição, mas assim, então o pecado era transferido para o santuário ao longo do ano. Todo ano era transferido, vinha a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, o animal vinha, era sacrificado, era aspergido sangue, era contaminado, etc. E tal. O pecado era transferido, mas não era eliminado. Agora imagina que você foi perdoado, mas não de maneira definitiva. Agora imagine como é que o povo se sentia naquele momento, naquele grande dia. E a lição, na próxima lição, vai esmiuçar um pouco sobre esse grande dia. Mas, já dando um pequeno spoiler, imagine se fosse você, Aida. Você vê aqui a igreja tem essa ideia, supor que tem a mesma ideia na época de Levíticos, você veio aqui, pediu perdão, etc e tal, mas tem um dia específico para você ser perdoado definitivamente. Como seria o teu dia? Acordar de manhã achando, hoje é o dia que Deus vai me perdoar. E se Ele não me perdoar? Acho que essa era a grande questão, né? Porque, com certeza, na ansiedade eu não conseguiria dormir para saber, ficar nessa expectativa, vou ser perdoada ou não. Mas eu acredito que, eu estava até comentando com meu esposo sobre isso, mesmo muitas pessoas daquela época vendo, né, viram todos os milagres de Jesus até chegarem a esse momento que a gente está de Levítico, nenhuma pessoa daquela geração viu a Terra Prometida. Assim, as pessoas, os filhos, né, foram as pessoas que não viram realmente ali de perto o milagre. Então, eu acredito que quando chegava esse momento era um alívio, né? Independente se eu fosse perdoada ou não, assim, hoje é o dia da minha sentença, se eu vou ser perdoada ou não pelos pecados que eu cometi durante o ano. E Bia, isso é mais um detalhe interessante. Vai explorar um pouco mais depois, mas assim, o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, ninguém entrava. A barra da túnica dele tinha uns sininhos, e ele era amarrado com uma corda. De repente ele morria na presença do Senhor, tinha que ser puxado. Se o sininho parasse de tocar é porque ele estava morto. Tinha que ouvir o barulho. Imagine agora como você se sentiria vendo o sumo sacerdote entrando ali, diante do Senhor, porque o pecado é transferido para ele, para o sumo sacerdote. Agora ele ia ter que, por meio do sacrifício lá do que é falando dos 2 botes, vamos ver depois, para que o pecado seja totalmente apagado. E agora você fica pensando, será que vai dar certo ou não? Como você se sentiria também nesse dia especial? Era um evento de grande expectativa, né? Então, acredito que, enfim, o povo estava ali contrito, estava ali de coração aberto para que eles recebessem perdão. E hoje em dia, pelo menos para a gente, essa consciência deve existir conosco. Porque a gente sabe que um dia Jesus vai voltar, Jesus vai julgar o mundo, vai haver um juízo final. E nós, como cristãos, devemos todos os dias nos colocar diante dele, pedir perdão para ele.
para que no dia da volta dele, da purificação do santuário celestial, nós não sejamos achados em falta. Então, pelo menos para mim, todos os dias depor na mão dele os meus pecados, pedir perdão, me arrepender e ter a confiança de que ele me perdoa e de que ele está me renovando. Muito bem. Sobre o santuário celestial é a próxima lição. Já deu um pequeno spoiler de leve aqui. Mas essa lição terminou. A gente pode correr o risco de falar muito sobre a próxima lição. Então, vamos fazer dessa lição um resumo, a lição da lição. Diga, Raida, qual é a lição da lição? Você aprendeu essa lição número 10. Bom, de todos os ensinamentos que essa lição trouxe, o que mais a gente consegue ver, o que eu mais consegui ver, é que a salvação, a preparação para esse grande dia, ela é individual. Eu tenho que me preparar, não depende de outra pessoa, depende de mim. Então, que nós, como a Bia bem falou agora, que eu possa estar preparado todos os dias, porque Jesus pode voltar para mim a qualquer momento. Né? Se eu sair daqui e morrer, ele voltou para mim, será que eu estou preparada? Então, essa lição me fez refletir justamente nisso, na minha preparação e quanto eu estou realmente dedicada a servir a Deus. E você, Bia, a lição da lição, o que você aprendeu nessa lição? Para mim, a lição da lição foi que o pecado tem um preço. E esse preço só pode ser pago com derramamento de sangue, como a própria palavra diz. E eu devo todos os dias na minha vida reconhecer esse preço que foi o sacrifício de Cristo. Então, para mim, eu acho que é todos os dias procurar, de alguma forma, retribuir esse amor. Muito bem. A lição da lição para mim é que não existe caso perdido. E Deus oferece para mim e para você também duas coisas: perdão e purificação. Então, se você não sei como está a sua vida, não sei se você tem algum problema, algum pecado, se está arrependido, sente culpa, ou tem algum pecado escondido, eu não sei. Mas Deus hoje oferece para você, se você confessar, evidentemente, permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, Deus te promete perdão e purificação. E reatar o relacionamento com Deus como se nada tivesse acontecido. Isso é maravilhoso. Nós, seres humanos, conseguimos fazer isso, seres humanos. A gente fica com o pé atrás, como a Aida falou ainda agora. Mas para Deus é como se nada tivesse acontecido. Ele renova e vai renovar a sua vida. Apenas se você permitir e se eu permitir também. Essa que é a promessa do livro de Levítico, capítulo 10. A expiação muda, nos dá uma nova página, um novo livro para a gente escrever. Se você estiver disposto a escrever, Deus está disposto a escrever por você também. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma breve oração. A Bia orou no início. Aida, ore para nós agora. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais lições aprendidas de um livro tão rico como o livro de Levíticos. Te pedimos, Senhor, que prepare o nosso coração, a nossa alma, para que possamos receber, Pai, a purificação que Tu nos estendeu lá na cruz do Calvário. Esteja, Senhor, preparando os nossos corações para que possamos também levar essa mensagem a outras pessoas. Sabemos que a preparação, a salvação é individual. Eu preciso Te buscar, mas também podemos, Senhor, abrir o caminho e mostrar o caminho a outras pessoas. Então nos use, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos. É que eu Te peço e agradeço por Jesus. Amém.